Quando me mudei de Washington para Roma, uma cena me impressionou mais do que qualquer basílica ou templo antigo, a de pessoas que não faziam nada. Com frequência, me deparava com senhoras debruçadas nas janelas, observando as pessoas que passavam, ou famílias em meio às suas caminhadas noturnas, parando de vez em quando para cumprimentar conhecidos. Até mesmo a rotina no escritório era diferente. Nada de sanduíches devorados às pressas. Na hora do almoço, os restaurantes ficavam repletos de profissionais que se sentavam à mesa para comer devidamente. Certamente, desde o século XVII, quando os jovens do Grand Tour, roteiro que os europeus de classe média e alta costumavam fazer, começaram a escrever seus relatos de viagem, as pessoas que chegam de fora trazem uma ideia estereotipada da indolência italiana. Mas não é bem assim. Os mesmos amigos que vão para casa de motocicleta para um almoço mais prolongado, constantemente voltam ao escritório para trabalhar até tarde da noite. Ainda assim, a aparente crença de equilibrar o trabalho duro com o doce farniente, a doçura de não fazer nada, em tradução livre, sempre me chamou a atenção. Afinal, não fazer nada parece ser o oposto de ser produtivo. E a produtividade, seja criativa, intelectual ou industrial, é o aproveitamento máximo do nosso tempo. Mas, enquanto preenchemos nossos dias com mais e mais afazeres, muitos de nós já percebemos que a atividade ininterrupta não é o ápice da produtividade. Mas, sim, sua adversária. Especialistas sugerem que o trabalho produzido ao fim de uma jornada de 14 horas é de pior qualidade do que quando estamos descansados. Além disso, esse padrão de trabalho também prejudica nossa criatividade e cognição. Com o tempo, pode fazer com que o trabalhador se sinta fisicamente doente e, ironicamente, como se não tivesse um propósito. Pense no trabalho mental como fazer flexões, comenta Josh Davis, autor do livro 12 Hours, 2 horas incríveis, em tradução livre. Digamos que você queira fazer 10.000 flexões. A maneira mais eficiente seria realizá-las sem pausa. Mas seria impossível. Por outro lado, se fizéssemos apenas uma série por vez, intercalando as flexões com outras atividades e distribuindo-as ao longo das semanas, seria muito mais viável alcançar a meta. O cérebro é muito parecido com um músculo neste sentido, escreve Davis. Estabelecer as condições inadequadas por meio do trabalho constante nos faz ter pouco sucesso. Já se estabelecermos as condições apropriadas, há pouco que não poderíamos fazer. Muita gente tende a pensar, no entanto, que o cérebro não é um músculo, mas, sim, um computador, uma máquina capaz de realizar trabalho constante. E, segundo especialistas, o ato de nos pressionarmos a trabalhar durante horas sem descanso pode ser prejudicial. A ideia de que é possível esticar indefinidamente os tempos de concentração e produtividade a esses limites arbitrários é muito ruim. É contraproducente, diz o cientista Andrew Smart, autor de Autopilot, The Art and Science of Doing Nothing, Piloto Automático, a arte e a ciência de não fazer nada, em tradução livre. Uma análise combinada de diferentes estudos no mesmo assunto identificou que trabalhar por muitas horas aumenta o risco de desenvolver doenças coronarianas em 40%, quase tanto quanto ser fumante, 50%. Outro estudo mostrou que as pessoas com longas jornadas de trabalho têm um risco significativamente maior de infartar, enquanto aquelas que trabalham mais de 11 horas por dia são quase 2,5 vezes mais propensas a desenvolver um quadro de depressão, em comparação com quem tem uma jornada de 7 a 8 horas. No Japão, esse hábito tem resultado em uma tendência perturbadora, chamada karushi ou morte por excesso de trabalho. Se você está se perguntando se isso significa que deveria tirar suas férias atrasadas, a resposta pode ser sim. Um estudo realizado com executivos em Helsinki, na Finlândia, mostrou que durante mais de 26 anos, os gerentes e empresários que tiraram menos férias sofreram mortes precoces e apresentaram uma saúde pior na velhice. É fácil pensar que a eficiência e a produtividade são obsessões novas.
Mas o filósofo britânico Bertrand Russell discordaria. Vão dizer que, embora um pouco de ócio seja agradável, os homens não saberiam preencher seus dias se só trabalhassem 4 das 24 horas, escreveu Russell em 1932. Da mesma maneira, algumas das pessoas mais criativas e produtivas do mundo se deram conta da importância de fazer menos. Sempre com uma ética de trabalho forte, mas também períodos de tempo dedicados